Graças a Deus. Quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, né, irmãos? É motivo de alegria para nós estarmos nesse trabalho maravilhoso desta noite, né, irmãos? Poderíamos estar em tantos outros locais, né? Mas Deus nos trouxe aqui na casa dele nesta noite para louvar e bendizer o nome dele, né, irmãos? Que maravilha, né? Graças a Deus por isso, né? É aquela palavra que Davi falou, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isto estamos alegres, aleluia. Oh, glória a Deus. A palavra que eu quero trazer para os irmãos aqui nesta noite, irmãos, está em 2 livros. O livro é o livro de Números, no capítulo 21, no versículo 4 até o versículo de número 9. E depois nós vamos ler em João, no capítulo 3, versículo 14 e versículo de número 15. Essas duas partes da Bíblia, Número e João, que nós vamos meditar nesta mensagem nesta noite. Uma mensagem simples, mas eu tenho certeza que esta mensagem vai ajudar muitos irmãos nesta caminhada. Livro de Números, capítulo 21, versículo 4 a 9, e livro de João, capítulo 3, versículo 14 e o 15, a parte A do versículo 15. Diz o seguinte, Números 21, 4. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que fizeste-nos subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, para que morreram, serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente, e a põe sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que olhar para ela. Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Agora o livro de João, capítulo 3, no versículo 14 e 15, nos diz o seguinte: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar, fiquem à vontade, irmãos. Graças a Deus. É uma palavra, meus irmãos, que eu meditei por esses dias, quando o irmão Hudson falou comigo, né, colocou lá nas nossas escalas, né, que eu iria pregar nesse dia de hoje. Então eu comecei a meditar nesta palavra, né, em que aconteceu na época de Moisés, né, irmãos? Nós vemos aqui, meus irmãos, que o povo de Israel estavam passando por momentos muito difíceis na sua caminhada. Irmãos, quem não está caminhando, quem não está vivo nos dias de hoje, principalmente nesse século 21, não é mesmo? Que chama-se, né, o século da ciência, né? Nós temos aí as redes sociais,
nós temos aí a internet, não é mesmo? Tudo, irmãos, nos coloca, né, mediante a tudo que está acontecendo em todas as partes do mundo. E nesse ponto, irmãos, as pessoas na atualidade, com essa Covid-19 que está aí no mundo inteiro, né, atazanando a vida das pessoas de todos os países, nós vemos, meus irmãos, que todas as pessoas estão passando por uma dificuldade nas vidas atuais. Muitos foram mandados embora dos empregos, não é mesmo? Muitos estão doentes, muitos perderam os seus familiares. Tantas coisas estão acontecendo no mundo, e tantas coisas estão acontecendo no meio também do povo de Deus, irmãos. Lá no deserto, no tempo de Moisés também, não era diferente, irmãos, porque a crise, ela se instala em todas as partes. A crise está para todos os lados. Mas eu quero dizer para os irmãos aqui nesta noite: quem tem Jesus na sua vida, a crise pode estar lá, mas você vai ser vitorioso, porque você tem Deus na sua vida. Você, meu irmão, minha irmã, tem aquele que tudo pode na sua vida. Então a crise, as lutas, os problemas, eles podem vir do jeito que eles vierem, que Deus está na sua frente para te defender. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus não nos abandona, meus irmãos, nem nos momentos em que nós estamos abastados, nem nos momentos em que nós estamos com nossos bolsos cheios, nem nos momentos que todas as nossas contas estão sendo pagas. Ele não nos abandona nem neste momento. Agora imagine, meus irmãos, que o nosso melhor amigo iria nos abandonar no momento em que nós estamos passando crise. Não, Ele está conosco a todo momento, aleluia. A toda hora, a todo minuto, a todo segundo, Jesus, Ele se faz presente nos momentos de crise da nossa vida, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós vemos aqui que o povo, meus irmãos, depois que eles passaram pelo Mar Vermelho, muitas coisas começaram a acontecer. A crise começou a instalar no meio do povo. Nós vemos que lá pela frente Miriam morreu. E se nós formos ver nas Sagradas Escrituras, Miriam foi aquela jovem, aquela adolescente que levou Moisés até ali, aonde que a filha de Faraó estava se banhando. E quando a filha de Faraó viu aquela menina imediatamente, ela falou que conhecia a mãe de Moisés, que era a própria mãe dela também. E ela levou até a mãe de Moisés, e Moisés foi criado pela própria sua mãe. E nós vemos também que no caminho também morreu Arão, meus irmãos. E se nós fôssemos ver Arão, ele era o segundo daquele povo, ele era o segundo que mandava ali. Quando Moisés precisou de Arão, ele imediatamente foi lá falar com o Faraó, porque Moisés, ele não tinha uma voz muito assim eloquente. Moisés era meio gago para falar, mas Arão falava muito bem. E a palavra de Deus nos fala que mediante Faraó, quem falava mediante Faraó era Arão. E Arão agora também estava morto, um dos líderes do povo de Israel estava morto. E o povo então começou a passar por grande dificuldade. Somente um líder estava ali agora, meus irmãos, para tomar conta de todo aquele povo. E a palavra de Deus nos fala que aquele povo então começou a murmurar contra Deus primeiramente, e depois contra Moisés. Oh, meus irmãos, coisa triste é quando Deus faz algo por alguém. Coisa triste, meus irmãos, é quando uma pessoa está passando dificuldade na sua vida. Quando a pessoa está ali com a sua vida de jovem, com um casamento muito novo, ou quando entra num trabalho ali, está anos e mais anos naquele trabalho, e a pessoa então começa a esquecer, meus irmãos,
que quando ele veio lá do interior, nem um chinelo tinha para calçar. Mas hoje o guarda-roupa está cheio, tem 10, 15 pares de sapato ali, e a pessoa ainda está falando que está pouco. Não tinha uma casa para morar, hoje tem uma casa para morar, e ainda fala que está pouco. Não tinha comida muitas das vezes para comer, e hoje a geladeira está cheia. Hoje pode fazer o que quiser, hoje pode cozinhar o que quiser, e ainda acha que está pouco. O povo de Deus começou a murmurar contra Deus, começou a murmurar contra Moisés, porque eles queriam mais e mais ainda. Deus mandava o maná dos céus para eles, que era o pão que veio dos céus, e ainda eles estavam murmurando. Moisés tocou ali na rocha e saiu água, e mesmo assim o povo ainda estava murmurando. Oh, meus irmãos, Deus, Ele gosta que o nome dele seja engrandecido. Ele gosta que o nome dele seja louvado, aleluia. Na dificuldade, na bonança, Deus sempre está esperando por nós, que nós abrimos a nossa boca, que nós estendemos a nossa mão para os céus e começamos a agradecer Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida, aleluia. Por tudo que Ele tem feito pelos nossos filhos, por tudo que Ele tem feito pelos nossos netos, por tudo que Ele tem feito pelos nossos familiares. Deus, Ele fica atento dos céus, com os seus ouvidos, querendo ouvir o adorador adorar o nome dEle, aleluia. Oh, glória a Deus. E quando o adorador começa a adorar o nome dEle, então ele abre as janelas dos céus e começa a derramar bênçãos sobre a vida daquela pessoa, aleluia. Porque aquela pessoa está agradecendo, aquela pessoa não está retendo, mas ele está agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito na vida dele ou na vida dela, aleluia. Oh, glória a Deus. Os ouvidos de Deus então ficam abertos, os olhos de Deus ficam atentos, procurando adoradores verdadeiros, adoradores que não medem esforço, adoradores que não estão nem aí por esta crise, adoradores que querem primeiramente adorar o nome dEle. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, bendito seja o nome do nosso Deus. O povo então começou, meus irmãos, a não querer adorar a Deus por tudo que Deus tinha feito na vida deles. Eles estavam escravos no Egito há quase 430 anos, e Deus com a sua mão forte foi ali e tirou aquele povo ali do Egito, aquela descendência em que os avós, os bisavós, os pais ficaram ali tanto tempo escravos ali no Egito, mas Deus com a sua mão forte tirou aquele povo ali. E mesmo assim eles estavam ainda murmurando. Eles não estavam murmurando contra tudo, estavam murmurando contra Deus, estavam murmurando contra aquele líder que Deus tinha colocado naquele momento. Então a palavra de Deus nos fala que Deus não gostou da atitude daquele povo, porque Deus, irmãos, Ele não gosta de quem é ingrato para com Ele. Deus não suporta, meus irmãos, em que Ele está fazendo algo para alguém, em que Ele está abençoando a vida de alguém, em que Ele está colocando alguém num patamar tão elevado, e aquela pessoa de repente começa a querer murmurar contra Deus. Então é perigoso Deus se irar contra essa pessoa, igual Ele fez ali com o povo de Israel. Quando Ele começou a ver o povo murmurando contra Ele, contra o líder que Ele tinha colocado ali, Ele então começou, meus irmãos, a colocar as suas mãos sobre aquele povo. E dura coisa, meus irmãos, é quando Deus começa a pesar a mão dele sobre alguém, meus irmãos. Porque aquele povo, eles começaram a receber no meio deles
serpentes. E a palavra de Deus nos fala que aquelas serpentes, elas começaram a picar todos aqueles murmuradores, começaram a picar todas aquelas pessoas, meus irmãos, que estavam se desviando, que não queriam reconhecer o poderio de Deus. Então Deus enviou no meio deles serpente ardente e começou a morrer várias pessoas. Moisés, quando viu aquilo, meus irmãos, em que o povo chegou perto dele, pedindo a ele, falando: nós pecamos contra ti. Então Moisés orou a Deus, e Deus falou com ele: faça uma serpente e coloque sobre uma haste, e todo aquele que olhar para essa serpente, ele será curado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não era como um ponto de idolatria, meus irmãos, mas através daquele ato, Deus, ele estava falando com o povo que no meio deles iria nascer alguém que iria ser levantado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Porque o nosso Deus, meus irmãos, o nosso Jesus, ele não é como muitos fazem numa sexta-feira da paixão, em que fala que o Deus que está ali morto. Não, o nosso Deus, ele vive, aleluia, e ele se levantará. Oh, glória a Deus. Muitas pessoas, meus irmãos, acham que Deus, ele está sentado ali no trono, somente observando as pessoas aqui na face da terra. Muitos acham que Deus, Jesus, depois dele ter feito aqui a sua missão, ele está deitado ali no céu agora, falando: não, eu já fiz minha missão, já morri por aquele povo, e agora eu vou descansar. Não, meus irmãos, Jesus está trabalhando pela nossa vida até no dia de hoje, aleluia. Ele não descansa, aleluia. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus nos fala que Jó, meus irmãos, quando ele estava passando por aquele grande momento da sua vida, a palavra de Deus nos fala em que ele tinha perdido toda a sua riqueza. Os economistas, fazendo cálculo hoje, eles descobriram que se Jó tivesse aqui com aquela riqueza toda, ele teria mais de 200 bilhões de dólares na sua caderneta de poupança. Eu nem sei se ele ia colocar na caderneta de poupança, não é mesmo? Mas ele teria mais de 200 bilhões de dólares hoje, que deve dar mais de 1 trilhão de reais, mais de 1 trilhão de dólar, não é mesmo? Mais de 1 trilhão de reais atualmente era a conta que Jó teria. Ele perdeu mais de 1 trilhão de reais. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu sua saúde, e por fim ele perdeu a sua esposa. Mas um determinado dia em que ele estava ali, meus irmãos, ele reconheceu Deus na sua vida, aleluia. Deus não estava sentado, Deus iria levantar, porque a palavra que ele falou: eu sei que o meu Redentor, ele está vivo, e ele se levantará sobre a terra, aleluia. Oh, glória a Deus. Ele não ficará sentado me vendo passar por essa dificuldade, ele não ficará ali sentado me vendo passar por isso tudo, mas ele se levantará, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos também, que muitas das vezes a pessoa que está com alguma necessidade, uma pessoa, meus irmãos, que está se sentindo que a cada dia ele está se empobrecendo materialmente falando, porque o crente, ele não se empobrece, a cada dia ele se enriquece na presença de Deus. Mas muitas das vezes vamos perdendo valores. Alguém perde uma casa, alguém perde um carro, ele olha para a sua poupança, está diminuindo, e muitas das vezes ele pensa: Senhor, eu estou ficando pobre na sua presença. Mas o salmista Davi, quando se sentia desta forma, meus irmãos, ele se sentia uma opressão muito grande na sua vida, porque ele estava sendo perseguido, e nesta forma de ser perseguido, os filhos deles estavam com problema, e ele estava se sentindo um pobre na presença de Deus. Ele precisou de ir lá na casa de Nabal, o carmelita, para pedir comida para ele e seus soldados,
porque ele não tinha como comer. Ele precisou de alguém lá em Belém buscar água para ele, porque ele estava de uma maneira sem jeito, nem de beber uma água da onde que ele queria. Mas ele, olhando para a opressão dos pobres, ele disse na sua palavra: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, Deus falou: eu me levantarei agora, aleluia. Oh, glória a Deus. Deus não fica sentado, meus irmãos, quando a pessoa está com a necessidade na presença dele. A pessoa pode ter a necessidade, mas no momento que ele vai clamando a Deus, no momento que ele vai pedindo a Deus, então Deus se levanta, aleluia, e começa a derramar bênção sobre a vida daquela pessoa. Oh, glória a Deus, aleluia. É por isso a palavra que nós estamos falando aqui nesta noite. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, aleluia, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia. Oh, glória a Deus. No Salmo 40, versículo 17, a palavra de Deus nos fala: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor, Ele cuida de mim, aleluia. Eu sou pobre mesmo, eu sou necessitado mesmo, mas tem alguém que está olhando pela minha necessidade. Tem alguém que está olhando para aquilo que eu estou precisando. Eu não estou sozinho, porque alguém veio a esta terra e deu a sua vida por mim aqui, e morreu por mim, e morreu por nós, e agora não estamos só mais, mesmo com essa pobreza. Tem alguém que está do nosso lado para derramar as bênçãos sobre nós, aleluia. Você tem algo, minha irmã, você tem algo, minha irmã, que o Bill Gates não tem, que o ex-presidente dos Estados Unidos não tem, que político nenhum tem. Você tem Jesus na sua vida, e Ele cuida de você. Você não passará necessidade, porque Ele está tomando a sua causa. Esse cheque seu, Ele está tomando ele nas suas mãos neste momento, porque Ele está te ajudando e vai continuar, aleluia. Oh, glória a Deus. Como a serpente foi levantada nos desertos, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia. Oh, glória a Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, a pessoa está na casa de Deus, irmão Hudson, abatido. Tantas coisas estão acontecendo. Esta pandemia, muita gente estava empregada. Eu também estava empregado há 32 anos e 5 meses, que eu trabalhava no mesmo local. Mas essa pandemia, ela fez isso, não é? Mas vocês acham que eu estou triste por causa disso, meus irmãos? Eu estou alegre na presença do meu Deus, aleluia. Oh, glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia. Estou falando com os irmãos de coração mesmo. A alegria, irmãos, ela está na minha vida. Nada pode me abater nesta caminhada, porque eu aceitei, não foi o homem, eu aceitei, foi Jesus Cristo como Salvador da minha vida, aleluia. E nada pode me abater nesta caminhada. Oh, glória a Deus. No Salmo 145, versículo 14, a palavra nos disse: o Senhor sustenta a todos que caem, viu, meus irmãos? Muita gente está na casa de Deus e acaba caindo. Então Deus vai sustentando aquela pessoa, porque Ele quer que aquela pessoa volte para a casa dele. Porque a palavra de Deus nos fala, meus irmãos, que a seara é grande, mas são poucos os obreiros. Então muitas pessoas caíram, e Deus quer que essas pessoas voltem para a casa dele, para que essas pessoas possam fazer alguma coisa. Então a palavra de Deus disse que Deus sustenta todos os que caem, mas Ele faz uma coisa com aquele que está abatido, meus irmãos: Ele levanta todos que estão abatidos, aleluia.
Oh, glória a Deus. Não é hora, minha irmã, meu irmão, de você estar abatido e você ficar triste e você parar de vir na igreja e você ficar murmurando. Não, é hora de você pegar a sua cruz, é hora de você voltar a sua caminhada, porque Jesus, Ele está com as mãos estendidas para você, para derramar bênçãos sobre a sua vida. Se você parar, essas bênçãos vão ser anuladas, mas se você continuar, as bênçãos então vão chover sobre a sua vida, vão chover sobre a sua casa, vão chover sobre os seus filhos, vão chover sobre os seus familiares, vão chover sobre todos aqueles que estão ao seu redor, porque Deus, aleluia, Ele cumpre para com a sua palavra. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele levanta todos os que estão abatidos, aleluia. Hoje todas as notícias que nós olhamos na televisão é somente sobre política, é somente sobre Covid-19, é somente coisas, meus irmãos, que não estão trazendo edificação nenhuma para as nossas vidas. E nós podemos olhar também, meus irmãos, uma palavra que eu sempre gosto de trazer para as igrejas, para a igreja. Muitas pessoas no nosso meio, meus irmãos, estão enfermos por causa de alguma coisa. Eu quero dizer para os irmãos que quando eu fui para a igreja, aceitei Jesus, irmãos, eu tinha um problema muito grave. Qualquer voltinha que eu dava, eu sentia o meu coração muito grande, eu achava que eu ia morrer. Fiquei mais ou menos um ano desta forma, meus irmãos, andando e sentindo aquela dor, mas aquilo era uma dor maligna meu. O inimigo estava querendo me oprimir de vir na casa de Deus. E quanto mais vinha aquela dor, mais eu estava na casa do Senhor, adorando o nome dEle, aleluia. E Deus foi olhando aquilo, meus irmãos, que eu estava fazendo. E um determinado dia, com 3 meses que eu estava na igreja, porque depois que o irmão orou, ainda continuei sentindo essas dores ainda. Mas eu tomava uns remédios, e minha tia falou, ó, se ele continuar tomando esses remédios, com 6 meses ele vai morrer. Que a minha tia enfermeira, ela sabe muito bem disso. E aí um dia, meus irmãos, eu fui lá, pedi o irmão presbítero para me ungir. Ele foi lá na casa dele, pegou azeite, levou lá, era um ensaio de coral esse dia. Ele me levou lá na secretaria, colocou as mãos sobre a minha cabeça. Deus usou ele ali em línguas estranhas, e ele orou por mim, meus irmãos. Nunca mais na minha vida eu tomei um remédio mais, aleluia. Oh, glória a Deus. Isso foi final de 96 isso. Mas o inimigo ainda me perseguia com esta dor, o inimigo me perseguia. Quando eu vinha para os cultos, no caminho eu sentia uma dor que parecia que eu ia morrer. Mas eu falei, eu vou continuar, porque a palavra de Deus nos disse, resista ao diabo e ele fugirá de vós, aleluia. Sujeitai a Deus, resista a Ele, resista ao diabo, porque ele vai fugir da sua vida. Você tem que resistir a Ele, aleluia. E eu fui resistindo, até que a minha cura veio completa na minha vida, meus irmãos. Graças a Deus, aleluia. 34 anos que vai fazer agora, e graças a Deus, Deus tem feito uma obra maravilhosa na minha vida, aleluia. Oh, glória a Deus. Mas eu tive que pedir ao presbítero para me ungir. Eu pedi ele, me unge, irmão, porque eu estou com fé que eu vou ser curado desta enfermidade. E ele foi ali com mais fé do que eu, pegou aquele vidro de azeite e me ungiu. E glória a Deus por isso, irmãos. Deus se levantou na minha vida, aleluia. Oh, glória a Deus. O último exemplo que eu quero dizer aqui nesta noite foi de Ananias, irmãos. A palavra de Deus nos fala que este Ananias foi um homem escolhido por Deus para ser diácono da igreja. Hoje ninguém quer ser diácono mais. Hoje a pessoa quer ser de bispo para cima, quer ser de pastor para cima. Hoje eu estou inventando até um negócio de apóstolo hoje aí, que não existia isso. Há 20 anos atrás não existia esse negócio, mas hoje tem apóstolo para tudo quanto é lugar, tem bispo para tudo quanto é lugar. Não existia isso antigamente, era diácono, presbítero e pastor que a gente conhecia na igreja. Mas hoje está uma invenção de tanta coisa por aí, meus irmãos. E o evangelho está ficando meio assim, meio complicado. E a palavra de Deus nos fala que o primeiro mártir da igreja não foi um apóstolo, não foi um pastor, não foi um presbítero, meus irmãos. O primeiro mártir da igreja, ele era um diácono. E esse diácono chamado Ananias,
ele foi chamado ali, chamado Estevão, desculpe, irmão, chamado Estevão. A palavra de Deus nos fala que ele foi tirado ali para cuidar das viúvas das igrejas, porque dava muita confusão entre as viúvas judias e as viúvas gregas, porque as viúvas que eram gregas, que eram crentes, achavam que a igreja estava puxando assim mais para o lado das viúvas judias, e aí começava a dar contenda entre aquelas mulheres ali na igreja. Então Pedro, Tiago, João, vendo aquilo, escolheram ali homens capazes para serem ali os administradores daquela área social da igreja. E a palavra de Deus nos disse que Estevão, ele foi escolhido para ser o diácono e começou a trabalhar imediatamente ali naquela igreja. E a palavra de Deus nos fala, meus irmãos, que ele, um determinado dia, ele encontrando ali com os fariseus, ele começou a pregar a palavra de Deus com veemência para aquele povo, porque aquele povo, eles tinham uma religião, eram religiosos, mas não tinha Jesus na sua vida. Então Estevão começou a pregar a palavra de Deus, desde Gênesis até a morte de Jesus. Ele falou de Moisés, ele falou de Abraão, ele falou de Isaac, de Jacó, ele falou de Davi, ele falou dos profetas, e aquele povo ficou enfurecido contra Estevão. E a palavra de Deus nos fala, meus irmãos, que Estevão, no momento em que ele estava pregando, eles começaram a apedrejar Estevão. Oh, meus irmãos, eles começaram a apedrejar Estevão, achando que Estevão estava sozinho. Mas a palavra que eu trouxe nesta noite nos disse que como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aleluia. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus nos fala que quando Jesus morreu, ele se assentou à direita de Deus e ficou ali assentado. Mas no dia que Estevão morreu, meus irmãos, a palavra de Deus nos fala que naquele momento que ele estava recebendo pedras jogadas nele, porque muitas pessoas gostam de apedrejar mesmo. Quando nós olhamos o capítulo 8 do livro de João, aquela mulher foi pega no ato adulterando, e pela lei de Moisés mandava que ela tinha que ser apedrejada. Aqueles homens pegaram pedras para jogar naquela mulher. Eles estavam em situação pior do que ela, mas eles queriam jogar pedra, porque tem jeito demais para isso nos dias atuais. E aconteceu que Estevão estava pregando ali a palavra, e eles pegaram pedra e começaram a apedrejar. Joga uma pedra, joga outra, e joga mais outra. E Estevão, quando se sentiu todo ensanguentado, ele olhou para o céu, e a palavra de Deus nos fala que o céu se abriu. Aleluia. Oh, glória a Deus. O céu se abriu. Aleluia. E a palavra de Deus nos fala, meus irmãos, que quando ele olhou Jesus, Jesus não estava sentado no trono, mas ele estava levantado. Aleluia. Ele se levantou esperando Estevão chegar até ele. Aleluia. Oh, glória a Deus. As dificuldades da nossa vida, meus irmãos, os problemas da nossa vida, tudo que nós estamos passando atualmente, saiba você, minha irmã, saiba você, meu irmão, que Deus não te abandonou, e Ele não vai te abandonar, porque a promessa dEle é grande na sua vida. Há momentos de tristeza mesmo, há momentos de choro mesmo, há momentos de incerteza mesmo, mas uma coisa é certa: Jesus, Ele não vai te abandonar em momento nenhum. Você pode ter certeza disso. Aleluia. Oh, glória a Deus, pode ter certeza disso. Estevão, quando viu o céu aberto, ele disse: eis que vejo o céu aberto, e o Filho do Homem está de pé à direita de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus viu, meus irmãos, a necessidade de Estevão. Deus viu que Estevão ia partir dessa para outra vida. Então Deus viu, meus irmãos, que Estevão não podia perder a sua salvação, mas a sua salvação já estava garantida. Jesus se levantou e falou: vem aqui, Estevão, que eu estou te esperando, você aqui nos meus braços. Venha, Estevão, que eu estou te esperando. Aleluia. Eu não estou assentado para você, mas eu estou em pé te esperando, Estevão. Jesus se levantou, meus irmãos,
E nesta noite eu quero dizer para os irmãos, para terminar esta palavra nesta noite, todo o seu problema, toda a sua necessidade, toda a sua angústia, talvez até a enfermidade que você tem, e muitas das vezes você pode estar até escondendo ela. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus, Ele está aqui para abençoar a sua vida. E eu creio que nesta noite Jesus, Ele é poderoso para curar quem está enfermo aqui em nosso meio, porque é promessa dEle. Por isso que eu nem gosto de discutir sobre cura de enfermidade. Eu não gosto nem de ficar falando muito sobre isso, porque eu, meus irmãos, sou uma pessoa que Jesus curou. Estou aqui para falar isso, meus irmãos. Então não me interessa muitas das vezes o negócio da pessoa só está pregando sobre cura, só está pegando alguém, não. Para mim, irmão, meus irmãos, Jesus, se Ele quiser curar, Ele cura qualquer pessoa. E nesta noite, nesse final desta palavra, eu quero fazer essa oração para toda a igreja. Jesus vai curar aqui no nosso meio, meus irmãos. Eu sou uma pessoa suspeita em falar isso, porque há 34 anos, quem me conheceu fala até hoje: Ronaldo, era para você estar morto há muito tempo, mas Jesus me curou, aleluia. E no final desta palavra, meus irmãos, vou fazer uma oração com a igreja, para que Jesus possa visitar os irmãos, as irmãs aqui presentes, porque Ele é poderoso, eu sei disso. Eu tenho essa certeza, essa convicção, que se alguém aqui está com algum problema de enfermidade, de dificuldade, de dívida, seja lá o que for, Jesus, Ele está tomando a sua causa nesta noite, porque você é fiel, minha irmã, você é fiel. Muitas das vezes o pastor não vê, muitas das vezes o diácono não vê, muitas das vezes o irmão não vê, mas Jesus, Ele sabe que você é fiel para com Ele, Ele sabe disso, e isso é que importa para você, não importa mais ninguém, é Jesus que importa, que você é fiel para com Ele, aleluia. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Eu quero fazer esta oração nesta noite, para que eu possa entregar esse microfone, viu, irmão Hudson, no nome de Jesus nesta noite, para que os irmãos sejam saídos daqui renovados, cheios de esperança, cheios de alegria, cheios da graça de Deus, para vencer esse domingo, essa segunda-feira que está aí para nós, irmãos. E nós vamos encarar essa semana e vamos vencer ela no nome de Jesus, aleluia. Porque Ele não está sentado, Ele está levantado para nós, porque a palavra de Deus nos disse que Ele se levantou para a igreja, aleluia. Oh, glória a Deus. Oremos, pois. Senhor, nosso Deus e Pai querido de Jesus, neste momento, meu Jesus querido, eu te agradeço, Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado aqui nesta noite, os hinos cantados, a Tua palavra que foi entregue, meu Jesus. Senhor, o Senhor conhece a cada coração nesta noite, o Senhor conhece a cada vida nesta noite, meu Jesus querido, e na autoridade do Teu nome, Senhor, eu peço ao Senhor agora, que entre em cada lar, Senhor, que entre em cada coração, que entre em cada vida, e que o Senhor venha fazer uma obra maravilhosa, meu Deus, que o Senhor venha alegrar os Teus servos, as Tuas servas, meu Deus, aqui na Tua casa, que o Senhor venha repreender, meu Jesus querido, em cada vida, em cada coração, toda enfermidade, meu Deus, aquele Teu servo, aquela Tua serva que está passando por esse momento difícil, mas nós sabemos, meu Jesus, que o Senhor não está sentado, que o Senhor se levanta quando alguém está em dificuldade, quando alguém está em necessidade, quando alguém está abatido. A Tua palavra nos disse, meu Jesus, que o Senhor se levanta e ajuda aquela pessoa, Senhor, e que nesta noite eu entrego nas Tuas mãos toda a Tua igreja, todos os Teus servos que estão aqui presentes, que o Senhor possa fazer uma obra maravilhosa, uma obra maravilhosa, meu Jesus, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, Senhor, aumentando a fé de cada um, meu Deus, sendo com cada um, Senhor, está entregue nas Tuas mãos, no Teu santo e maravilhoso nome.